Nós vamos dar início, então, ao terceiro painel do dia. Então, esse painel vai tratar do assunto Lidando com Plataformas, os desafios de equilíbrio em ecossistemas digitais. Para a moderação desse painel, então, eu convido o Ricardo Pastore. O Ricardo é coordenador de mercados digitais do Comitê de Concorrência do IBRAC, ao qual também nós agradecemos aqui pela colaboração para a organização do painel, na pessoa do Ricardo Botelho também, da Renata Zúculo. E a moderação, então, vai ficar a cargo do Ricardo Pastore. Eu convido também Carlos Ragazzo, que é professor da Fundação Getúlio Vargas, para também já se colocar aqui no painel. Também convido a Tatiana Lima, que é economista-chefe adjunta do Departamento de Estudos Econômicos do DEE-CAD. Convido também a Juliana Akaishi. Juliana é Corporate Counsel do Google, aqui no Brasil. E também a Adriana Laporta Cardinali, que é diretora jurídica do Mercado Livre Brasil. Então, muito bem, Ricardo, a condução é sua. Alô? Opa, tudo bem? Como vai? Obrigado. Ricardo, agradeço por essa oportunidade aqui de participar desse seminário. E a nossa proposta aqui nesse painel é tentar trazer um panorama, principalmente pensando do ponto de vista empresarial, das diversas interfaces aí entre regulação e concorrência, buscando uma visão, principalmente quando se está tratando de design de produtos, dos desafios que se enfrentam aí, que os ecossistemas digitais têm enfrentado, em especial quando você está tratando de atuações inovadoras e também atuações em segmentos que já fazem parte de alguma regulamentação. Então, a ideia é trazer um pouco desse debate. E já passando aqui para as falas, eu queria pedir para a Adriana começar. E a ideia aqui é só que cada um faça uma conversa inicial e depois a gente parta para os debates, aí, abrindo para perguntas para todo mundo. Obrigada, Ricardo. Bom, boa tarde a todos. Queria agradecer o convite aqui do IBRAC, parabenizar meus colegas aqui do painel. Queria saber se vão projetar aqui, será? Eu acho que essa é a anterior. Pois é, eu já pedi para trocar. Mas tudo bem, eu vou com essa mesma. Eu queria começar aqui a minha fala, que está relacionada aos ecossistemas digitais. Não está indo. Espera aí. Para trazer um pouquinho do Mercado Livre, do nosso ecossistema. Consegue passar? Não está indo. Agora foi. Então, como a gente está falando de ecossistema, né, queria apresentar um pouquinho o ecossistema do Mercado Livre. A gente fala basicamente em dois mundos, né? A gente tem tanto o mundo do comércio eletrônico, que a gente fala de mundo amarelo, né? A gente chama de mundo amarelo, e o mundo de serviços financeiros, que é o nosso mundo azul. Obviamente, os dois mundos estão dentro de um mesmo ecossistema. É uma empresa de 25 anos de existência, né? A gente está fazendo 25 anos este ano, e que já está chegando a 70 mil colaboradores na América Latina. Então, só no Brasil, a gente tem mais de 30 mil colaboradores. Então, é uma empresa que tem um impacto enorme na vida das pessoas. É uma empresa que está listada na Nasdaq desde 2007, cujo objetivo maior é a democratização do comércio e dos serviços financeiros por toda a América Latina. E eu ouso dizer que a gente também está democratizando o streaming, porque, além dessas várias frentes de negócios que a gente tem, no mundo amarelo, os nossos classificados, retail media, a parte de logística, shops. No mundo azul, a gente fala em conta digital, pagamentos, investimentos, créditos, seguros,
benefícios corporativos, a gente também tem o nosso Mercado Play. Para quem não conhece, é acessível a qualquer pessoa, né? A plataforma de streaming não precisa ter conta no Mercado Livre, e é uma forma de democratizar isso também. Não é todo mundo que tem condições de pagar um Netflix, né? Um Amazon Prime, Disney Plus, enfim. Então, existe essa possibilidade de as pessoas acessarem a plataforma de streaming, porque a democratização é, sim, o nosso grande objetivo. E, trazendo aqui o nosso impacto positivo, né, eu acho que o ecossistema ele traz grandes eficiências, né, e que geram muitos impactos positivos na sociedade. Então, a gente fala muito em inclusão financeira. A gente tem mais de 40 milhões de financiamentos para pequenos e médios negócios, isso por toda a América Latina, né, e tem toda uma parte educativa de inclusão financeira. A inclusão de pessoas também no mercado de trabalho, né, e no empoderamento empresarial. Então, com todo o nosso ecossistema, a gente consegue gerar 27 novos postos criados por hora, né, de empregos diretos e indiretos. E o nosso impacto é para mais de 1,8 milhões de famílias que têm como sua principal fonte de renda o Mercado Livre, né, a nossa plataforma. A gente também tem várias iniciativas de sustentabilidade. A gente tem o projeto Regenera Américas, que é um grande projeto na área de sustentabilidade, em que nós já colocamos 13 milhões de árvores nativas restauradas aí pela América Latina. A gente entende que a nossa frota elétrica é a maior da América Latina, né, no mundo empresarial. A gente hoje tem mais de 2.800 veículos elétricos trabalhando nas nossas operações. E a gente também tem mais de 45% de mulheres nos nossos quadros aí de colaboradores e 50% de pessoas negras no Brasil. E aí, entrando aqui no nosso tema, né, especificamente, quis mostrar aqui o grande impacto que a gente gera aí na sociedade. Queria fazer um disclaimer inicial, que aqui as minhas opiniões não necessariamente refletem a opinião da empresa, mas falando basicamente das eficiências do ecossistema, de se ter um ecossistema, né? No caso do comércio eletrônico e no caso do Mercado Livre no ecossistema como um todo, o grande foco de preocupação é a experiência do usuário. Então, tudo que é feito dentro do ecossistema é feito para a melhoria da experiência do usuário. Tá? Então, toda a inovação é feita com essa perspectiva, a perspectiva de ter maior sortimento na plataforma, né? Quanto mais produtos você tem, quanto maior é a oferta na plataforma, melhores vão ser os preços, né? Mais você está contemplando a expectativa do consumidor, né? A necessidade do consumidor, mais você consegue ter melhores produtos. E também trabalhar com o ecossistema é a possibilidade de oferecer garantias para o consumidor final e para o próprio usuário vendedor, né? Então, não sei quantos de vocês são usuários do Mercado Livre. Um exemplo aqui é o compra garantida que o Mercado Livre oferece para quem compra na plataforma, em determinados casos. E isso só é possível porque a gente trabalha num ecossistema, né? Então, isso é uma das grandes eficiências que um ecossistema pode proporcionar, né? E essas eficiências, elas têm realmente impactos muito positivos nessa experiência dos consumidores, né? Impactos muito benéficos, né? Então, quando você trabalha num ecossistema, por exemplo, uma outra eficiência grande que existe é ter mecanismos de prevenção à fraude, né, na plataforma. Então, isso só é possível por estar trabalhando num ecossistema. A gente potencializa a formalização, né, dos vendedores também, nessa perspectiva de ecossistema. E existem iniciativas para a redução de produtos piratas, né, iniciativas que podem filtrar ali, né, de alguma forma, sendo alimentados, né, por denúncias. Eu vou explicar isso melhor para vocês. É possível também
baixar produtos que são proibidos pela regulação. Que são as ferramentas aí para moderação de anúncios, né? Então, a busca é sempre assim, pela detecção das demandas que os consumidores têm e melhoria do assortment nessa perspectiva. E é um esforço, né, enquanto ecossistema, de ser sempre o mais competitivo, né? Porque, no caso de comércio eletrônico, a gente tem uma realidade no Brasil, né, de um mercado extremamente competitivo, com baixas barreiras à entrada. A gente pode ver que o mercado, inclusive, ele muda, né, com o passar dos anos. Hoje a gente tem comércio eletrônico que vende essencialmente por cross-border trades, né, por CBT. Então, não tem a operação no Brasil e tem uma grande presença aqui no Brasil. Então, é um mercado altamente competitivo e que o multi-homing acontece, o custo de troca ele é baixo, né? Então é muito fácil um usuário vendedor estar em várias plataformas ao mesmo tempo, ou simplesmente mudar de plataforma, e mesmo os consumidores, né? É o que a gente entende aqui dentro do comércio eletrônico. A gente tem um entendimento que outros mercados dentro do mercado digital não têm a mesma realidade. Por exemplo, App Stores, né? É uma manifestação que a gente tem que estar pública, mas, basicamente, assim, trabalhar nesse ecossistema traz essa possibilidade de ter mais eficiência e maior benefício ao consumidor. Rapidamente, né, nas nossas políticas, a gente tem várias ferramentas de denúncia. A gente tem uma ferramenta chamada Brand Protection Program, que as marcas podem fazer denúncias de violações de seus direitos, né? E com a análise dessas denúncias a gente faz remoção de conteúdo que viola em direito de terceiros. A gente tem também a frente de cooperação com autoridades, e com base nas denúncias feitas pelas autoridades, a gente alimenta o nosso machine learning para detectar produtos que não deveriam estar na plataforma. Muito embora não exista uma obrigação e uma responsabilidade da plataforma pelo conteúdo postado por terceiros, né? A gente tem aí o Marco Civil da Internet. A gente faz toda essa atuação em colaboração com as autoridades. Eu vou passar rapidamente, que acho que meu tempo já está acabando. Eu trouxe alguns números, né, só para dizer que assim, a gente tem apenas 3% do que a gente modera na plataforma é baseado em denúncias. Todo o resto a gente alimenta a nossa inteligência artificial para que ela possa detectar anúncios que não deveriam estar na plataforma. E, enfim, o tempo está esgotado, mas aí podemos falar depois ou posso continuar? Pode continuar? Mais uns minutinhos. E aí, nessa perspectiva, né, acho que a gente tem vários desafios regulatórios e concorrenciais que seriam importantes abordar, até para ter um equilíbrio dentro do ecossistema, né? Acho que não é demais dizer, né, que dentro dos desafios concorrenciais, eu destacaria, né, se a gente poderia falar mesmo num mercado digital propriamente dito, porque quando a gente fala em mercado digital, a gente está falando de vários mercados, né, dentro deste conceito. Então, de fato, existe um mercado digital a se considerar, ou a gente tem que considerar esses vários segmentos que existem, né, que são muito distintos entre si. A definição de mercado relevante é também um tema, né, que é um grande desafio, porque a gente tem a discussão, né, no caso do comércio eletrônico, se o mundo on e o mundo off, eles se confundem, né? A gente tem várias categorias dentro de um marketplace, né? Então, cada categoria é um mercado, não é? A gente considera um marketplace como um todo. Então, é um grande desafio. Também é um desafio a gente entender o nosso mercado e entender que o ambiente concorrencial no Brasil ele difere de outras localidades, assim como o ambiente geopolítico. E focar, né, que na parte concorrencial a análise é sempre focada na eficiência, e a gente vê que algumas questões que estão acontecendo fora do Brasil estão muito embasadas em decisões políticas, né?
Os desafios regulatórios, a gente está com muitas discussões no Brasil, né? Então, a gente fala em temas relacionados a fake news, inteligência artificial, o streaming mesmo, né? Tem projeto de lei tratando sobre isso. E acho que aqui, no dia de hoje, né, a regulação de plataformas digitais, né, para esse público é o grande tema. A gente vê uma grande intervenção das agências reguladoras, né, ainda que a gente tenha o artigo 19 do Marco Civil da Internet, que fala que a remoção de conteúdo ela deve ocorrer mediante uma decisão judicial, né, e então tem essa situação que a gente verifica a autoridade tentando repassar a responsabilidade dela de fiscalização, né, para as empresas privadas, e ao mesmo tempo que as empresas elas têm essa colaboração muito grande, né, de querer de fato ter uma plataforma com uma experiência muito boa para o usuário, né? Porque quanto melhor for a plataforma, melhores os produtos que vão estar lá, mais consumidores vão querer voltar. Também a gente tem que pensar que mais regulação, né, e eventuais medidas que o poder público, né, pode adotar com relação às empresas, isso eventualmente pode diminuir a concorrência, né? A gente não vê, muitas vezes, uma agência reguladora que traz uma determinação, por exemplo, num marketplace, preocupada com o impacto que aquilo vai gerar, né? Para a concorrência, né? Se vai diminuir a concorrência dentro da própria plataforma ou se vai impactar um dos players do mercado e os demais não vão ter a mesma situação e tornando aí o ambiente menos competitivo, né? E é por isso que a gente fala no equilíbrio entre regulação e concorrência, né? E pensar que mais leis, mais regulamentação, né? A gente precisa ter um estudo de impacto regulatório antes de qualquer coisa. Por quê? Porque a gente não pode trazer mais regulação para, de alguma forma, impactar no desenvolvimento de novas tecnologias e diminuir a concorrência consequentemente, né? Porque a disrupção ela é boa para a concorrência, né? Toda disrupção ela traz mais concorrência, que é o caso das fintechs versus os bancos, né? E aí, na perspectiva das agências reguladoras, né, o cuidado, né, com as determinações de moderações na plataforma versus uma eventual discriminação que isso pode ocasionar. E também ter em conta que a concorrência ela pode ser benéfica para influenciar os mercados regulados. Então, a gente tem a situação do Open Banking, que nasceu, né, da Autoridade de Defesa da Concorrência do Reino Unido, e o próprio caso Uber no Brasil, né, foi muito impulsionado aí por um discurso de defesa da concorrência. E, para finalizar, falando um pouquinho de regulação de plataformas digitais, eu acho que tem alguns grandes desafios, né, que é a definição propriamente dita de plataformas digitais, o que vai ser objeto dessa eventual regulação. É preciso ter cuidado com a realidade brasileira. Então, o que de fato precisa ser regulado, né? Mais uma vez, trazendo aqui a realidade do comércio eletrônico no Brasil, ela é bem diferente da realidade da Europa, né? Então, é um ambiente altamente competitivo e precisa ter uma análise de impacto regulatório antes de qualquer coisa. Muito cuidado com definições, né, de que ser grande seria algo ruim, né? Então, a definição de gatekeeper, né, de que ser grande é ruim. E até tem um estudo da ALAI que, adotando a definição do GMA, ela conseguiu verificar que centenas de empresas estariam dentro do conceito de gatekeeper aqui no Brasil, e isso, de fato, não atende, né, o objetivo que se propõe à regulação, né? Totalmente impraticável isso. Então, também ter cuidado, né, que a gente tem diferentes mercados com diferentes modelos de negócios, então é importante levar isso em consideração, porque uma proposta que
generalize tudo, ela vai provavelmente impactar em inovação e concorrência, né? E também cuidado com as proibições absolutas, né? E que não necessariamente na prática elas seriam anticompetitivas. E aí as sugestões que a gente faz, né, sempre, se for, né, haver alguma regulação, que seja para mercados em que já esteja provado que as condições efetivas de concorrência elas não existem e a regulação ex post ela de fato não se verificou suficiente. A determinação também de agentes econômicos específicos e sujeitos a regras específicas, né? Então, não levar em consideração o fato de ser grande, né? Somente, né? Levar outras questões em consideração e adotar regras específicas para mercados específicos. E permitir a prova de eficiência de determinada regra que seja colocada na regulação, mas que, eventualmente, possa ser excepcionada, né? Que não seja algo per se. E a definição de autoridade também é uma questão, né? A autoridade antitruste me parece a mais adequada, né? Obviamente, em mercados regulados, consultar a autoridade especializada pode ser algo a se considerar, né? Então, basicamente, para iniciar, acho que eu passei um pouco do meu tempo. Acho que é isso. Obrigada. Obrigado, Adriana. Queria passar para a Tatiana, fazer as considerações dela do ponto de vista da experiência do Departamento de Estudos Econômicos do CAD. Acho que duas perspectivas, né? Tanto pela perspectiva da atuação da autoridade na defesa da concorrência envolvendo mercados digitais e também na função importante do DE de advocacia da concorrência. Oi, boa tarde. Obrigada, Ricardo, pelo convite. Então, eu vou começar. Eu acho que muita gente aqui devia estar no IBRAC do ano passado e teve uma palestra sobre mercados digitais que a professora Farina estava na plateia. E uma pergunta que ela fez, né, para os palestrantes naquela palestra foi se tinha alguma coisa de tão diferente assim nesses mercados digitais que justificasse ou mudar a lei antitruste, né, ou mesmo regulá-los. E a gente não tinha ninguém do DE naquela mesa, mas a nossa resposta para aquela pergunta hoje seria que sim, que há algo diferente nesses mercados, que justifica tanto a gente ter uma evolução nas ferramentas de antitruste, quanto regular o mercado. E aí eu vou explicar um pouquinho por quê, mas eu vou voltar para um conceito que talvez alguém já tenha falado na palestra de manhã, que é o de ecossistemas, porque é bom a gente sempre começar com uma definiçãozinha, né? E ecossistemas a gente define como redes de negócios, né, que não necessariamente estão relacionados horizontal ou verticalmente entre si, são vários mercados diferentes, mas que se unem simplesmente pelo fato de que tem uma plataforma que os liga. E a partir disso são criadas essas redes. E cada uma desses ecossistemas, que tem uma plataforma liderando, competem entre si. Isso não é novo. A gente sabe que tem meio de pagamento, meio de comunicação tradicional. Tudo isso já são, de certa forma, ecossistemas, né? Mas tem alguma coisa muito nova nesses ecossistemas digitais. Uma é o uso dos dados que se faz. Tanto eles têm acesso a uma quantidade de dados absurda, mas eles conseguem utilizar, seja na precificação, na personalização de anúncios, em várias outras coisas que você não usava antes. E a outra coisa que tem de novo nesses ecossistemas é que nós passamos muito tempo lá, muito mais do que antigamente. Então, se no meio de comunicação tradicional você se diverte, você vê um anúncio, mas você tem que sair para comprar, ali não. No ecossistema digital você faz tudo ali dentro. E isso traz uma diferença muito grande, porque essas plataformas elas acabam sendo quem institui as regras do jogo dentro daquele ambiente, quem institui os padrões, mas também elas competem com quem está ali dentro. E isso é novo e isso é diferente, né?
E aí, para entender o quão diferente isso é, ou se isso é mesmo diferente, no DE a gente está tentando construir esse conhecimento sobre esses ecossistemas há um longo tempo. E aí eu trouxe aqui 4 exemplos dessa tentativa de construção, né? O primeiro foi resultado de uma consultoria que do PNUD, em que a gente tentou ver o que as outras autoridades de concorrência estavam fazendo ao redor do mundo. E eu acho que é um documento de 2020, né? É um documento de trabalho. Documentos de trabalho não expressam necessariamente a visão do departamento, mas acho que eles expressam um caminho, né? Ou uma dúvida que... Acho que sabe. Mas, enfim, eles expressam uma questão que o departamento está enfrentando. Aí, depois disso, a gente teve o lançamento do caderno de mercados digitais, que aí é um olhar institucional mesmo para o que o CAD vem fazendo. E tanto a evolução desse pensamento no CAD e na sociedade, né, é muito dinâmica, que esse caderno ele foi publicado em 2021 e em 2023 já teve uma atualização. Então, o que é muito raro, assim, acho que o único mercado que teve uma atualização foi de saúde suplementar, mas isso demorou quase uns 10 anos, né? Então, para se ver o dinamismo desses mercados. Depois disso, a gente teve o relatório dos BRICS e teve também, mais recentemente, um documento de trabalho que, de novo, não expressa a visão do DE, mas mostra que a gente está preocupado com o assunto e os caminhos, que é o do Guilherme Mendes Rezende, do Victor Fernandes e da Isabela, né, que era estagiária na época, sobre mercados conglomerais e aí mercados digitais. Então, todo esse caminho ajudou a gente a ir construindo esse pensamento sobre o que é mercado digital. Aí, além disso, a gente teve também a participação em alguns casos, em vários casos de mercados digitais, né? Enfim, desde iFood, mas aí eu trouxe 2 casos aqui que são emblemáticos para a gente, porque mostram as dificuldades de se lidar com esse mercado. O primeiro, que é o Google Shopping, e eu acho que a principal dificuldade naquele caso, na verdade, nos 2, né, foi entender o que era aquele mercado, entender onde se dava a conduta. Enfim, tá? Onde se dava a conduta. Porque a gente não conseguia... Quando a denúncia do Google Shopping foi uma denúncia de alguns comparadores de preços, de que o Google estava privilegiando o seu próprio serviço em detrimento do deles, e que se recusaria mesmo a negociar, a vender anúncio para eles. E o DE, a primeira coisa que fez foi tentar entender qual que era a lógica não do algoritmo do Google, mas a lógica da apresentação dos resultados das pesquisas e onde que apareciam os anúncios. E isso parece uma coisa simples, talvez seria uma coisa simples em um mercado físico, mas assim, não foi... Assim, se gastou um grande tempo, e até porque a apresentação na plataforma ela foi mudando ao longo do tempo também, né? Então, e aí daí surge a dificuldade que a Adriana falou de definir o mercado relevante nesse sistema, né? Naquele caso, a gente definiu, assim, na nota do DE saiu claramente 2 mercados relevantes, né, que seriam o mercado relevante, o de comparador de preço e o mercado relevante de buscas. E aí, alguns anos mais tarde, no ano passado, a gente fez uma nota de um caso que ainda está em análise na ESG, mas que é parecida porque a gente teve a mesma dificuldade, porque, nesse caso, não veio de uma denúncia, né, veio do tribunal, o caso surgiu do tribunal, mas a questão era que empresas jornalísticas diziam que o Google tinha estratégias, apresentava os resultados de uma certa forma para que o usuário não saísse da plataforma, ficasse lá em vez de ir para o site de notícia. E a nossa primeira dificuldade ali foi, de novo, entender o que estava acontecendo. Ou seja,
o que era Google News, o que era Google Search, o que era o Google Web Search. E isso parece algo muito claro, e seria algo muito claro em um mercado tradicional. A gente demorou muito tempo do caso para entender isso e, a partir daí, tentar entender o que seria a coisa mais trivial, às vezes nem tanto, que é o que compete com quem estava competindo, né? Em onde a conduta se dava. E aí, nesse caso, a gente, inclusive, optou não tanto por definir um mercado relevante, mas por fazer cenários distintos que resultavam na mesma conclusão, né? Então, a partir disso, a gente vê o quão difícil é usar as ferramentas que a gente já conhece no antitruste para tentar nesses mercados, ou para definir mercado, ou mesmo para entender a conduta e dar soluções para elas. E foi a partir disso que a gente chegou à conclusão de que sim, de que aquela resposta, né, a pergunta da professora Farina, e hoje, assim, olhando para como gerar equilíbrio nesses mercados, a gente precisa, de um lado, de desenvolver novas ferramentas, um ferramental antitruste, e, do outro lado, de aprimorar a regulação. Aprimorar a regulação, na verdade, de instituir uma regulação, né, que hoje não tem uma regulação ex ante. E aí, tratando disso, hoje essa é a posição não só do departamento, mas é uma posição que se materializou como uma posição do CAD quando o Conselho contribuiu na consulta pública aberta pela SEAI. E aí, lá na consulta pública da SEAI, a gente fez o Conselho fez uma longa contribuição, né, em que se dizia, olha, existem falhas de ecossistema que justificariam uma regulação ex ante, e essas falhas de ecossistema são problemas que podem acabar fazendo com que quem está dentro desse ecossistema não seja remunerado como deveria. Além disso, tem uma outra questão que é a lei antitruste, do jeito que a gente entende hoje, ela é uma lei que visa proteger o consumidor, né? A gente tem um objetivo muito claro. E talvez uma regulação ela tenha um objetivo maior ou outros objetivos. E é importante que esses objetivos fiquem claros quando se for regular, mas a lei, só hoje, o antitruste talvez não dê conta, ou ele não é feito para alcançar esses objetivos. Então, por isso que seria importante também uma regulação. E, além disso, esses mercados tendem a concentrar, isso acho que por todas as questões de rede que a gente sabe que existem. E aí, no caso da aplicação da lei antitruste, a gente tem no Brasil, sim, elementos que facilitam, diferente de outras autoridades, você ter decisões rápidas, não decisões, né, mas você ter a ação rápida da autoridade, porque a gente tem o recurso da medida preventiva. A gente tem uma lei que é suficientemente aberta para mesmo que a gente não consiga enquadrar aquelas condutas das plataformas como naquilo tradicional que a gente conhece, venda casada, enfim, abuso, a gente pode enquadrar se aquilo for feito, se for prejudicial à concorrência, mas, ainda assim, é preciso olhar para essa lei, é preciso que a autoridade consiga agir mais rapidamente. Talvez o agir mais rapidamente, foi isso que o CAD defendeu na consulta pública, é preciso uma interação maior com quem vai estar responsável por regular, ou com uma interação maior com essas plataformas para entender melhor esses produtos antes que isso venha parar como uma conduta. Porque, quando vai parar como uma conduta, a gente tem que dar uma resposta rápida para algo que, às vezes, a gente demora a construir esse conhecimento, como eu mostrei aqui nos casos da Google, que assim, a gente até entender o negócio, entender se aquilo fazia sentido ou não, demorou bastante tempo. Então, essa é a nossa posição hoje. Obrigado, Tatiana. Passando aqui um pouco para a Juliana, aproveitando esse último ponto que você colocou, Juliana, acho que seria legal se você puder explicar também
quais são os desafios que vocês acabam enfrentando, muito em razão de, às vezes, um desconhecimento do modelo de negócio adotado pela plataforma por aqueles que pretendem regulá-la ou que têm que discutir questões concorrenciais envolvendo as plataformas. A gente não combinou, mas fazendo gancho no que você falou, acho que faz bastante sentido. O Google tem produtos muito diversos, né, que estão com modelos de negócio, modelos econômicos muito diversos também, e são complexos dentro deles mesmos, né? E acho que até uma parte que eu tinha me preparado aqui para falar é o tanto que nesses, como a gente está falando aqui de mercado digital, plataforma de dois lados, às vezes é muito difícil do regulador olhar para os dois lados da plataforma. Então, a gente tem, quando a gente está falando de plataforma, a gente tem dois tipos de públicos muito diferentes, com necessidades diferentes, né? E que precisam os dois serem atendidos para o benefício do produto, para o benefício dos dois lados e da plataforma em si. Então, essas interações, elas nem sempre são triviais. E a regulação, às vezes, se ela não olha para os dois lados, ela acaba levando a problemas para o outro lado da plataforma e para o produto em si, para a competitividade, para a inovação, que aí acho que ter essa interação mais próxima, acho que super faz sentido, porque tem muitas coisas que, olhando mais de fora, parece que é muito simples ou, às vezes, parece que é uma coisa que, na verdade, não é, né? Então, acho que faz super sentido essa interação mais próxima, de entender o que é e como é que funciona. Eu acho que, fazendo também um gancho com o que a Adriana falou, o Google tem vários produtos e a gente tem um ecossistema, né? O ecossistema desses vários produtos que interagem entre si com modelos de negócios diferentes e que, por exemplo, permitem que a gente ofereça alguns produtos que são absolutamente de graça, não tem nem propaganda. Então, por exemplo, a carteira do Google não tem propaganda, não tem uso de dados para outros fins, né? E ele é um produto de graça e eu posso oferecer isso e trazer mais conveniência para os meus usuários, porque eu tenho um ecossistema de produtos que fazem dinheiro, que permitem que eu crie produtos que trazem conveniência, facilidade, benefício para os usuários, sem ter uma remuneração por isso. E aí eu acho que também tem, quando a gente fala desses mercados de dois lados, tem também essas particularidades de como é que você faz para balancear isso, né? Então, toda vez que a gente vai, e falando aqui do desafio de criar produtos e coisas do gênero, toda vez que a gente vai criar um novo produto, ou uma nova funcionalidade, ou uma nova forma de apresentar mesmo o produto, ou mudanças de design do produto, tem toda uma preocupação por trás de como é que a gente está fazendo isso de uma forma que traz benefício para os dois lados da plataforma, então para os nossos dois públicos-alvos. Como que a gente faz isso de uma forma que seja pró-competitiva também, né? E como é que a gente consegue fazer toda essa análise, trazendo inovação, trazendo coisa bacana, porque no final das contas, o que determina o sucesso de uma plataforma é a adoção, né? Usabilidade, adoção. E o brasileiro, principalmente, gosta muito de inovação. Então, como é que você consegue trazer inovação, trazer coisas bacanas, quando a gente tem um ambiente regulatório que, às vezes, não é muito claro, em constante evolução, que nem acho que isso é um problema, mas é terreno não muito claro, e como a gente tem que trazer isso para um momento prévio, em que, às vezes, não é claro qual vai ser a interpretação daquilo que a gente está fazendo no pós. Então, muitas vezes a gente fica muito tempo discutindo uma potencial, ou melhor, como um regulador viria que aquilo que a gente está fazendo pode ser uma violação de alguma coisa, quando não é muito claro e quando a gente tem certeza que, se fosse olhado mais a fundo, não seria um problema. Então, super faz sentido. Eu acho que aqui a gente também, a gente faz há alguns anos um estudo de impacto econômico do Google no Brasil, acabou de sair
relatório mês passado, no ano de 2023, o impacto dos produtos do Google foi de 188 bilhões de reais em 2023. A gente contrata uma consultoria que faz isso com base em dados públicos, então o Google não fornece dados para isso, essa consultoria vai no mercado e vê o que tem de informação pública no mercado, e aí isso conta retorno de anúncio, conta dinheiro que foi para desenvolvedor, então no nosso modelo de revenue share, conta eficiências que Workspace, que é um produto pago, por exemplo, traz no dia a dia das empresas. Então, assim, tem impacto, tem bastante coisa. A gente consegue, neste ecossistema que tem produtos que tem sua própria renda, a gente consegue desenvolver produtos que não têm renda e ainda assim, né, trazem benefício. E é bem desafiador, no dia a dia mesmo, você vem uma ideia muito bacana, fala, puxa, isso aqui faria a vida das pessoas muito mais fáceis, mas será que eu posso? Será que eu não posso? Aí eu preciso conversar com um monte de gente. Às vezes as conclusões entre os vários advogados que a gente consulta não é unânime, não é assim, é um terreno muito difícil de navegar. Então, acho que, né, tudo isso influencia em como a gente toma as decisões, qual a velocidade de lançamento, qual que é o nível enfim, impacto que tem na vida dos nossos usuários, né? Ou às vezes nem tem, porque a gente não consegue lançar. Mas acho que eu queria falar, acho que para a primeira fala, acho que é isso. Obrigado, Juliana. Professor Ragazzo, considerando todas essas questões que foram trazidas aqui, eu queria pedir para você falar um pouco assim de como então navegar essa questão de, enfim, desafios regulatórios e concorrenciais, modelos de negócio diferentes, e tudo isso muitas vezes dentro de um ambiente regulatório único que não tem muita flexibilização. Então, como fazer para isso se tornar uma coisa mais factível do ponto de vista de conformação das diferenças desses modelos e até de como trazer isso para o ambiente concorrencial também. Bom, primeiro, boa tarde, obrigado, saudar todas as membras e o membro aqui do nosso painel. Prazer estar aqui de novo. Pegar sobre o assunto, né, falar de uma maneira mais estruturada. Eu me lembro, e aí o fato de ser bastante antigo na área me dá algumas perspectivas interessantes ao longo do tempo, né? E o que é interessante, eu me lembro quando a gente fez a primeira modificação de metodologia de análise, quando os casos deixaram de ser só de produtos homogêneos, a gente está falando homogêneos, né? Então você está falando basicamente de siderurgia, cimento, lá atrás, e você começou a incorporar novos fatores de análise, marca, capilaridade de distribuição, outros fatores que começaram a fazer parte da metodologia de análise. Isso trouxe uma certa complexidade e, à medida isso trouxe mais tempo de análise, mais possibilidade de estudos, né? Um fluxo que já era diferente de uma metodologia que já tinha sido pré-estabelecida lá no guia, lá de trás, lá do início dos anos 2000. Então, toda vez que surge algum tipo de complicador adicional ou de novidade mesmo, de mercado, isso vai ter algum impacto, né, no tempo de análise, só que isso aconteceu junto, talvez, com o momento das nossas vidas em que o fluxo de informação é muito maior, né? O fluxo de informação que existia há 20 anos atrás nem se compara ao que você tem hoje em dia. Então, acho que isso talvez tenha gerado uma certa pressão sobre os órgãos reguladores de começar a fazer perfis de discussão de mais intervenção sobre os mercados. Então, se você for olhar, por exemplo, se a gente for só para estruturar a discussão do ponto de vista de plataformas, falando do agente, não falando de mercados, e eu compartilho a mesma colocação, será que devemos tratar sobre agentes como se fossem mercados, né? Mas esquecendo isso só para poder refletir sobre o que está acontecendo. Teve 3 ciclos, né? Um primeiro ciclo onde a gente estava discutindo novas teorias de dano,
né? Você teve um segundo ciclo, onde a gente está discutindo alterações na legislação de defesa da concorrência, ou seja, a gente não está mudando o enforcement. O que a gente está fazendo é simplesmente modificando como o enforcement é feito. E isso tem exemplos clássicos, como, por exemplo, critérios de notificação, né? Que é algo que está se discutindo no mundo inteiro. E tem um terceiro, que é o mais recente, que tem a ver com regulação ex ante. Eu gosto muito da maneira como a CEA, vendo aí o Ravi, a CEA estruturou a consulta, né? Se você for olhar, tem 4 grandes blocos, né? Tem um primeiro bloco específico sobre por que regular, né? Dado que, em tese, toda a discussão regulatória deveria começar com essa pergunta. Tem um segundo, que é riscos e benefícios, né? Tem um terceiro, que é modelo regulatório, se você vai fazer ele simétrico para todos os agentes ser tratado igual ou assimétrico, permitindo diferentes. E a última, a escolha do regulador. A sensação que eu tenho é que, obviamente, a gente tem que ver os resultados e tal, mas essa estrutura ela pode ajudar muito no futuro a gente pensar como desenhar produtos e como entender um pouco mais plataformas digitais. Porque se a gente for pelo primeiro, só seguindo os caminhos, por que regular? Não é tão óbvio assim das legislações estrangeiras que o objetivo de regulação é defesa da concorrência. Não é tão óbvio isso. Ele se mistura com fairness, né, essa dinâmica. Então, às vezes, você pode estar tentando regular, na verdade, uma relação de mais transparência entre usuários e plataforma versus uma discussão sobre concorrência. Isso traz uma certa dificuldade da maneira como você vai desenhar as obrigações e o que você espera dos reguladores. Se você tem objetivos regulatórios que não são exatamente os mesmos, você tem inputs diferentes do que você vai ter como obrigação. Isso não é uma discussão trivial. E se você pegar papers de tudo quanto é lugar do mundo, isso está sendo difícil porque você tem situações... Está falhando? Voltou? Tem situações práticas, não só a definição das obrigações, como também a avaliação ex post do resultado, né, das obrigações regulatórias impostas, né? Se você não tem um objetivo regulatório pré-definido, fica muito difícil você saber depois o que foi atingido. Isso é diferente, por exemplo, do que a gente viu no setor financeiro nos últimos anos. O setor financeiro nos últimos anos identificou uma falha específica de mercado, o que derivou o Open Banking, né, estava vendo a Adriana falar, né, do CMA, é uma falha de mercado, você tem um monopólio informacional sobre os dados da conta, derivado disso, você cria um momento para você poder compartilhar essa informação, para você poder... Oi, obrigado. Aos leads. Então, você tem uma falha de mercado bem identificada e você tem um remédio regulatório bem determinado e você vai conseguir ver se a falha é do desenho do remédio, se é do enforcement do remédio ou de qualquer coisa do gênero. Quando a gente está discutindo a regulação de plataforma, isso não está tão claro. Então, acho que esse primeiro bloco, acho que vai ser importante ver os resultados da consulta para entender um pouco qual vai ser o objetivo regulatório, se é que existe um objetivo regulatório, e qual é o instrumento adequado para isso. Se a gente vai ficar nos instrumentos tradicionais ou se a gente vai ir para algum modelo de ex post, que é de ex ante. Quando a gente fala sobre riscos e benefícios, entra uma série de discussões super interessantes que tem a ver... Quando a gente tem uma pressão muito grande para regular, a gente tende a reduzir quais são os benefícios que a gente percebe a partir do modelo de negócio e a gente tende a supervalorizar os eventuais prejuízos. Levando em consideração que você já vai ter essas regulações em outros lugares do mundo, qual o benefício específico, até uma pergunta da consulta, qual o benefício específico que a gente vai ter a partir de uma regulação ex ante no Brasil? Quando a gente vai fazer uma análise de impacto regulatório, a gente tem que ver qual é não só porque estamos regulando, mas se o como está regulando vai resultar no quê? E eu acho que essa pergunta ela é bem interessante para poder extrair disso. E eu acho que ela vai trazer muita clareza, se bem definida, quando você for agregar, porque, diferentemente dos modelos de aquisição tradicional, quando a gente olha muito para a plataforma, a gente está pensando em acréscimo de funcionalidades, melhorar a experiência do usuário. E as aquisições não são mais horizontais clássicas, você vai agregando funcionalidades. Tanto que quem entra no Wikipedia, você vai ver o nome da pessoa, porque você compra o talento e você compra a funcionalidade para você jogar lá dentro da plataforma. E a própria estimativa do valor daquela funcionalidade fora da plataforma é totalmente diferente. Então, é difícil você fazer uma avaliação e, de fato, chegar a uma conclusão de que tem algo, de fato, anticompetitivo ali. Terceiro ponto, que eu acho esse talvez o mais interessante para a gente discutir, que é o modelo, que é a ideia da regulação
ser simétrica ou ser assimétrica. Se a gente ultrapassar todas as etapas anteriores, se a gente considerar que precisamos ter uma regulação ex ante, se a gente precisar, se a gente demonstrar que os benefícios de fato suplantam os eventuais prejuízos que podem ser derivados de uma regulação ex ante, se a gente conseguir ultrapassar tudo isso, que eu acho que são barreiras bem relevantes, você vai para um terceiro ponto, que é o modelo regulatório uniforme é algo que faz sentido. Eu tenho visto as decisões dos relatórios de compliance, as decisões da União Europeia falando sobre o DMA, e várias investigações saíram super rápido agora. Teve o momento da designação dos gatekeepers e logo na sequência tiveram os relatórios de compliance, os workshops e investigações sendo abertas. Não tem espaço para você discutir questões concorrenciais básicas como multi-homing. Básico, super básico, não tem esse espaço. Então, quando você imagina que você vai fazer uma regulação absolutamente estanque e você está chamando de gatekeeper com multi-homing é um cenário bem diferente do que uma situação sem multi-homing. Esse espaço que, em tese, outras legislações fora do DMA estão buscando flexibilizar, me mostra que, pelo menos, o Brasil está olhando para os dois lados. Você está vendo regulações simétricas, regulações assimétricas. E não só ao multi-home, mas a própria dinâmica competitiva diferente que você pode ter aqui em relação a determinados produtos e do que tiver lá. E eu acho, e aí é uma reflexão minha, tem muita discussão de regulação acontecendo ao mesmo tempo. Então, o peso ele não consegue se distribuir da forma adequada. Então, nós estamos em ano eleitoral. Discussão de fake news normalmente cresce em ano eleitoral. Discussão de regulação vai crescer porque a regulação de fake news surge e ela se desenvolve e ela prolifera. Qual o impacto disso, na verdade, no resto da discussão? Você ganha um momento político para discutir regulação de plataforma que, na verdade, tira um pouco a dinâmica adequada de avaliação concorrencial clássica do que deveria ser. E eu acho que o final, só para a gente eu tentar terminar aí no meu prazo, entidade reguladora. Eu acho que tem duas reflexões sobre isso. Primeiro, eu vi, olhando o cenário internacional, espaços em que você vê movimentos regulatórios muito similares vindo de órgãos diferentes. Então, por exemplo, a Open Banking, ele vem de diferentes órgãos. A Adriana botou ali, ele veio do CMA, ele veio do órgão de defesa da concorrência na Inglaterra. Aqui no Brasil, ele veio do Banco Central. Na Austrália, ele veio do proteção de dados. Então, cada lugar fez um movimento diferente. Mas, quando você está falando de algo cotidiano, é particularmente difícil você abrir mão de todo o conhecimento técnico e know-how que o CAD foi evoluindo ao longo do tempo. E passar isso para uma autoridade nova ou uma autoridade correlata me parece complexo para você conseguir desenhar isso. Então, para mim, esses 4 pontos, que estão todos eles refletidos na consulta da CA, eles são muito importantes para você ou pensar se, de fato, o modelo de regulação ex ante é algo que faz sentido para o Brasil, porque eventualmente fazer sentido para outro lugar do mundo não significa que a gente tenha que fazer a regulação aqui, muito menos o copy and paste do exato modelo que está lá fora. E, num segundo momento, para trazer um pouco mais de clareza, já entendendo que toda vez que você tem um perfil de mercado diferente, você vai ter um custo, vai ter uma curva de aprendizado. E agora a gente está com uma curva de aprendizado que ela está indo além do modelo de simplesmente entender como funciona o mercado. Você está começando a incorporar habilidades novas. Órgãos de defesa da concorrência estão começando a ter mais, por exemplo, funcionários. Antigamente, a nossa discussão, nosso gargalo era economistas, lá atrás. Hoje, o gargalo é TI, para você entender as discussões de UX e UI que estão derivadas nas fundamentações regulatórias de portabilidade, interoperabilidade e afins. Então, é uma questão também de mudança de matriz de habilidade dentro dos órgãos públicos. E que já aconteceu, por exemplo, na União Europeia. Eu não sei se a gente está fazendo tudo ao mesmo tempo agora, e isso traz mais confusão, porque, naturalmente, fazer todas as discussões agregadas torna tudo mais complexo. Obrigado, Ragazzo. Eu queria abrir para perguntas. Acho que a gente pode fazer um debate aí para quem tiver perguntas e depois a gente fecha aqui com falas finais de todo mundo. Tem aqui uma pergunta.
Obrigada. A minha pergunta é sobre esse último ponto de regulação ex ante e se faz sentido para o Brasil, se é uma regulação específica para o Brasil. Em outros aspectos, principalmente em inteligência artificial, se fala muito sobre interoperabilidade e sobre essa importância de uma regulação conforme entre os países, inclusive para esses ganhos, né, regulatórios. Queria só ter uma resposta sobre esse aspecto, né, de copy-paste, vamos dizer assim. Acaso, quer pegar? Olha, vamos lá. Eu vou tentar ser objetivo. Eu estou acompanhando o que está acontecendo, por exemplo, na União Europeia. A gente viu lá, cada vez que uma empresa é declarada como gatekeeper, ela tem algo em torno de 20 obrigações, mais ou menos. E dessas 20 obrigações, ela é obrigada a apresentar um relatório de compliance e para dizer como é que ela está cumprindo cada uma dessas obrigações. Vale a pena até entrar no site da União Europeia, tem lá os workshops dizendo como elas cumprem, de que maneira elas fazem. Tem vídeos de 10 horas das pessoas explicando como é que é porque é por obrigação, né, cada um desses modelos. Então, o primeiro fator que a gente tem que levar em consideração é: será que vale a pena todo esse custo de compliance envolvido? É muito alto. É muita coisa que a gente está falando. E, levando em consideração que o modelo de negócio das plataformas ele é dependente da atenção e do provimento de benefícios que ele gera para o determinado usuário, a gente tem essa comparação entre o que eu estou tentando obter via essa regulação ex ante. Será que é um objetivo pró-competitivo ou será que é mais transparência e regras de entrada e acesso na plataforma? Você vai ver uma diferença no mundo do que a gente chama de regulação ex ante. Tem lugares onde você está indo para o modelo próximo do DMA, né, uma coisa mais parecida com o DMA, mas talvez o que eu tenho visto agora mais nos outros países europeus é com algum espaço para você poder fazer uma análise de mercado e não ser uma coisa tão objetiva, tão flat como é o DMA. Mas também tem outros lugares que estão começando a discutir, ou já implementaram, discussões de transparência, regras de acesso. É quase como se fosse um código de defesa do consumidor, só que aí voltado para plataformas. Então, assim, o que a gente chama de regulação ex ante pode variar tremendamente e eles vão ter custos e benefícios tremendos, diferentes, né? O que a gente tem que pensar, de fato, é o que a gente está querendo colocar no Brasil e se vale a pena vis-à-vis os custos de compliance e o efeito que você pode ter em você botar um produto desse no mercado ou não. Porque quanto mais você aumenta o risco regulatório, menos inovação e menos aquisições de ambientes, né, de fomento de novas funcionalidades vão existir. Pode ser que sim, pode ser que não. O que precisa se fazer é entender direito o que se quer fazer. Eu acho muito ruim a ideia de fazer um copy and paste do modelo do DMA. O que é importante, talvez a mensagem para encerrar, o DMA não é uma best practice. A gente tem situações onde você tem best practices que são incorporadas e a gente tem vários organismos internacionais que trazem isso para tentar ser uniformizado ao longo do mundo. Não é o caso do DMA. O DMA ainda está muito no estágio inicial e sendo avaliado por várias jurisdições. Oi, boa tarde, meu nome é Bernardo Fico, eu sou diretor executivo da Associação Logaritmo de Pesquisa em Inteligência Artificial e também sou sócio do Maranhão Menezes Advogados. A minha pergunta, acho que parte um pouco do ponto que você colocou, Carlos, de que o objetivo regulatório é super importante, né, e ele não necessariamente se reflete no Brasil como ele se reflete na Europa, ainda que seja, né, o objetivo regulatório deles e para eles esteja correto, isso não necessariamente se reflete aqui. Mas eu queria entender um pouco de vocês, o que vocês entendem da experiência da regulação de ecossistemas digitais e como isso pode informar uma regulação de mercados de inteligência artificial, que é uma coisa que a gente está começando a discutir, né? Então, como vocês entendem que essa experiência, que ainda, né, não está madura, mas em que pontos isso pode ser uma boa experiência para que a gente reflita a respeito na hora de regular o mercado de IA que está nascendo? Então, o CAD fez também uma contribuição no projeto de lei de inteligência artificial. E, basicamente, a contribuição, o ideal, o que se propunha ali era que o conselho fosse informado pelos participantes, pelas agências envolvidas, do que estivesse acontecendo para evitar
evitar condutas, né, ou para poder atuar naquilo que fosse anticompetitivo, que pudesse ser anticompetitivo. Mas acho que bem diferente da consulta de plataforma digital, a gente ainda não tem essa experiência tão grande na análise de casos ou em entender o que está acontecendo ali para dizer, olha, o CAD deveria participar ativamente disso ou a agência X seria mais indicada para isso do que a gente. Então, acho que é algo que a gente ainda está aprendendo, ainda está olhando para o mundo para ver o que está acontecendo. Se eu puder só complementar, dando uma visão de advogado in-house, né? Acho que a gente tem que ter um olhar 360 graus, né? Porque algo que saia numa regulação de plataformas digitais pode influenciar na regulação relacionada à inteligência artificial e vice-versa, como fake news. Então, a gente tem que estar com esse olhar 360 graus e ter uma posição uniforme, né? Porque, de fato, a regulação de inteligência artificial, ela de alguma maneira vai impactar a defesa da concorrência e vice-versa, né? Então, tem que ter esse olhar 360 graus e buscar compatibilizar, buscar algo que os conceitos eles não tenham algum tipo de contradição entre si, né? E acho que se puder dar uma colaboração do olhar da empresa, é isso. Boa tarde a todos. Meu nome é João Novaz, do Grêmio Cordovil. Agradeço os panelistas, foram exposições perfeitas, excelentes mesmo. Agradeço a todos e a todas. Eu gostaria só de fazer mais uma pergunta com relação a essa própria característica global das plataformas digitais, dessas características que transpõem fronteiras nacionais de diversas jurisdições. Eu queria perguntar se vocês entendem que faria sentido ter regras mais rígidas para países mais envolvidos economicamente falando, como, por exemplo, a Europa, Estados Unidos, Canadá, etc., e regras um pouco menos rígidas para países ainda em desenvolvimento, como é o próprio caso do Brasil, de países do BRICS em geral, se isso faria sentido, essa diferenciação de regras, considerando, por mais que essas plataformas de fato tenham esse aspecto global, mas também os aspectos específicos de cada país, de cada região do globo. Obrigado. Vou aqui falar na minha voz, não sei se isso é muito da minha opinião pessoal, tá? Eu acho que não sei se faz muito sentido, porque nem sempre o fato de ser um país desenvolvido significa que o mercado para aquela coisa é menor ou pior, né? No próprio impacto de relatório de impacto econômico, a gente vê números para o Brasil muito grandes, com um crescimento muito grande. Então, esse número que eu falei de 188 bilhões de reais no ano passado, ele é 20% maior do ano anterior. Então, você vê que tem espaço muito grande e não necessariamente isso depende da regra ser mais rígida ou menos rígida. Acho que depende, tem particularidades do tipo de população, tem questões geopolíticas que influenciam tudo isso. Então, não sei se fazer esse corte faria muito sentido, mas é uma opinião minha, não tem nenhum estudo que embase isso, é só uma opinião. Eu concordo também com a Juliana. Eu acho que não tem essa correlação, né? Maior intervencionismo para quem é mais desenvolvido e menor para quem é menos desenvolvido, né? Acho que é uma decisão mesmo política, né? Que considera as realidades locais, mas eu acho que está muito ligado a uma decisão política, uma maior ou menor intervenção. Sabe o que eu acho que pode ser um critério interessante? Eu tenho visto essa discussão até para inteligência artificial, é se você vai ter um modelo mais baseado em prevenção de risco ou de fomento à inovação. Então, quando você olha como os desenhos regulatórios estão sendo feitos, e sobretudo para o que está acontecendo na Ásia, é muito interessante você ver que tem uma compreensão muito grande de que existe uma competição global por talento, existe uma competição global por investimento. Então, na verdade, o objetivo regulatório, no final das contas, ele vai ter que ser, né, como eu atraio mais investimento, como eu atraio mais talento, como eu consigo, a partir desses dois eixos,
gerar mais desenvolvimento. Então, em alguns cenários regulatórios, a gente está muito preocupado com risco ou a gente está muito preocupado com obrigações muito estanques. E eu tenho visto menos foco no resultado. Tipo, qual é o resultado líquido dessa intervenção? O que nós vamos conseguir com isso? Então, quando você vê, por exemplo, cenário cripto, né, que é um cenário onde você tem diferentes modelos regulatórios, desde a China proibindo tudo, até a Singapura criando modelos que vão desde o ICO até a distribuição e uso frequente de moedas. Existe uma briga global por talento, existe uma briga global por investimento. Então, o desenho da tua regulação tem que levar em consideração o teu objetivo e um acompanhamento mais específico de resultado. Ele não pode ser abstrato. Por isso que eu não gosto da ideia de você puxar e fazer um copy and paste, né? Acho que tem que ser uma coisa estruturada para aquele lugar, para ver se faz sentido ou não faz sentido, com uma projeção e previsão do que ele vai gerar. E essa quebra entre em prevenção de risco versus geração de inovação é uma discussão bem forte hoje em dia, que você vê o Ocidente versus o mundo asiático, no como é que você vai fazer desenho de regulação. Não, só complementando, assim, eu concordo com todo mundo, o que foi dito aqui, mas assim, eu acho que tem uma questão também que é quando a gente vai moldar essa regulação, considerar o que já foi feito, né? Considerando que o mercado é global. Então, o que a Europa fez, o que qualquer outra jurisdição fez, vai ter um impacto aqui. Isso tem que ser levado em conta quando a gente estiver fazendo a nossa própria regulação, independentemente de ser mais ou menos intervencionista, né? Oi, boa tarde. Meu nome é Bruna, eu sou da Telefônica. É uma dúvida, tá? Diferente dos outros mercados que a gente conhece até então, a gente consegue enxergar que alguns remédios e ações voltadas para poder desconcentrar os mercados e favorecer a entrada de novos players surtem efeitos. Considerando os mercados digitais, e aí falando muito por mim mesmo, eu ainda não consigo entender, ou pelo menos enxergar, se essas medidas que estão sendo adotadas na Europa e que a gente está buscando desenvolver aqui no Brasil seriam suficientes para hoje esses players, que já têm uma posição consolidada e muito dominante no mercado, permitir a entrada de novos players. Então, basicamente, até então não se olhava, ou se olhava pouco sobre isso, porque é um mercado muito desconhecido, e eles conseguiram se consolidar e ter acessos a tratamentos de dados e etc., que fomentaram esse crescimento e uma posição mais concentrada e forte no mercado. Ainda que tenham 20 obrigações quando se identifica que é um gatekeeper, ou apresentam relatórios de compliance, etc., vocês acreditam que isso é suficiente para possibilitar a entrada de novos players, ou essas são medidas que dão uma refreada nesse crescimento e nessa consolidação desses players? Gente, vou me lançar, estou lançando aqui aberta a minha candidatura a conselheira do CAD. Difícil você saber... não, é brincadeira, tá? Só para deixar isso claro. Não, brincadeira, não estou lançando campanha. A NPD está aberta? Não, mas vamos lá. É muito difícil hoje você tentar extrair do grau de compliance que você está tendo hoje dos elementos europeus. E, na verdade, eu vi vários desses vídeos e acompanhei vários desses ciclos. Você tem diversas formas de você cumprir cada uma das obrigações que estão estabelecidas no DMA. Então, a gente está, nesse primeiro momento, como a gente está distante, a gente não está vendo isso, e só as empresas que estão falando, a gente não está vendo qual é o grau de complexidade do cumprimento dessas obrigações, porque a gente está em outra fase da discussão. A gente está na fase da discussão, vamos fazer, não vamos fazer e como vamos fazer. Quando você vai para uma etapa posterior, e eu tive essa experiência porque eu montei uma aula sobre isso, né? E aí eu já vi vários dos relatórios, já vi vários dos vídeos. Você começa a entender que só de UI e UX você tem milhares de alternativas possíveis de cumprimento.
E você vai ter cenários onde você vai, de alguma forma, tentar fazer o que a gente está chamando, ou pelo menos eu estou apelidando, de encurtamento regulatório. Hoje os órgãos de governo, de uma maneira geral, estão tomando uma pressão muito grande para mostrar resultado, e essa pressão está levando a esses encurtamentos regulatórios. Então, a ideia de você fazer o gatekeeper e você poder fazer essa aplicação e mais meio que para e passo, né, do que é, né, se você se encaixa dentro daqueles requisitos quantitativos, ter uma aplicação, hoje ela está um pouco abstrata. Então, é difícil você te dar essa resposta agora. Eu não tenho uma ideia positiva, porque as obrigações não necessariamente vão na mesma direção, elas não necessariamente vão ter um custo-benefício positivo, e elas estão em setores que a gente fala de mercado digital, e isso é uma ficção. Cada um deles tem uma dinâmica competitiva, cada um deles tem um problema. Então, quando a gente olhava para o setor bancário e falava que o problema do setor bancário estava no monopólio informacional, então você entrava num banco, as suas informações ficavam lá, então só aquele banco podia te ofertar serviços, eles podiam te oferecer produtos. Estava muito claro que aquela era a falha, que esse era o momento, e você vê o que está acontecendo no setor financeiro brasileiro, a quantidade de novos players que estão acontecendo. Então, nesse caso, como tudo foi baseado num diagnóstico específico, na identificação de uma falha de mercado, num remédio que é proporcional e diretamente relacionado àquela falha, é mais fácil de você avaliar. O movimento do DMA ele é flat, ele é horizontal, setores diferentes, problemas diferentes e objetivos regulatórios diferentes. Vale super a pena entrar no site da União Europeia, assiste um dos vídeos. Eu vi, por exemplo, da Google agora recentemente, 10 horas e meia de vídeo de cumprimento de obrigação regulatória. Então, é um negócio diferente do que a gente está acostumado e nada trivial. Marcela. Obrigada. Minha dúvida, assim, acho que pensando também na experiência internacional que o Ragazzi comentou, a Tatiana também comentou, é um pouco sobre... A gente olha muito para o GMA, né, enfim, como parâmetro, porque, querendo ou não, é a legislação que, apesar de pouco tempo em vigor, está em vigor há algum tempo. Então, a gente olha para isso, foi a primeira iniciativa que surgiu, etc. Mas a gente tem outras iniciativas, acho que especialmente, né, acho que alguém chegou a comentar, do eixo um pouco asiático ali, tentando olhar para outras formas de fazer isso, e uma das formas que isso tem sido feito é olhando para sistemas específicos, né? Então, por exemplo, essa discussão sobre, beleza, eu vou olhar para o ecossistema de app stores, ou eu vou olhar para mobile, porque, enfim, sei lá, eu sou um país que o acesso à internet acontece prioritariamente por esse caminho, etc. Exatamente, pagamentos, que, querendo ou não, é um segmento onde isso aconteceu por vias distintas, mas que é um exemplo, em algum sentido positivo, de muita concorrência hoje, né? E minha dúvida era sobre se vocês acreditam que isso é algo que faria algum sentido para a experiência brasileira, né? Pensando na nossa realidade. E também, de novo, um pouco nessa questão de que é difícil fazer um copia-cola de uma legislação tão transversal, muito porque ela implica em custos muito grandes de implementação, etc., que a gente já... Né, acho que o painel já comentou bastante. Mas se vocês acham que, assim, se fosse para olhar para algum segmento, isso faria sentido no Brasil? Não faria? Seria um caminho que, eventualmente, a gente poderia investigar, assim ou não? Acho que a própria tomada de subsídios da Fazenda, em alguma medida, chama para essa reflexão também. Obrigada. Eu acho que e aí eu estou falando posição pessoal minha, né? A estrutura desses mercados aqui no Brasil é bastante diferente da estrutura, enfim, na Europa, nos países desenvolvidos. Então, acho que faz sim sentido a gente tomar o cuidado para pensar naquilo, igual o Ragazzi falou, naquilo que faz sentido aqui no Brasil, e aí olhar para outras experiências e talvez segmentar, né? Não seria uma regulação apenas assimétrica, mas uma regulação, enfim, talvez setorial, se fosse o caso, assim, setorial dentro desses mercados. Mas eu acho que tudo isso depende de uma análise de impacto regulatório, que é o que ainda não foi feita, né? A que a gente propôs, assim, inclusive na consulta do CAD, e isso foi na
na contribuição do CAD, isso foi uma posição oficial, de que a gente tem que fazer, sim, uma análise de impacto regulatório para entender qual que é o problema aqui no Brasil. E aí entender o problema aqui no Brasil, considerando que já tem regulações fora do Brasil e que elas impactam no Brasil, porque tem agentes que são globais. Entender como que é esse mercado aqui, por exemplo, o peso que algumas plataformas aqui têm que em outros mercados não tem, ou que talvez nem existam em outros mercados. Entender quais que são os segmentos relevantes aqui. E aí, a partir disso, entender o que regular e como regular. Eu acho que a partir da consulta da CEA é para isso que se vai partir. Eu imagino, eu espero, né? Pelo menos. Obrigado. Bom, caminhando um pouco aqui para o final do nosso painel, eu queria ver se vocês têm considerações finais a fazer. Daria para fazer uns 2 minutos aí de ponderações. Adriana, você quer começar? Acho que resumir o que a gente falou aqui hoje, né? Que a gente tem que ter certas cautelas com relação à proposta de regulação de plataformas digitais, né? Entender a realidade aqui do Brasil, aprender com as experiências, né? Mas entender qual é de fato a nossa realidade aí por meio de análise de impacto regulatório, entender que existem mercados distintos dentro desse conceito maior de mercados digitais e pensar também, né, nos benefícios que um ecossistema pode gerar aí para os consumidores, né, nessa visão de inovar para beneficiar os usuários, né. Eu acho que a gente chegou a um consenso aqui, né, ou alguns consensos nesse painel, né, uma da necessidade de se fazer uma análise de impacto regulatório. E aí eu tinha falado da conclusão do CAD de que uma regulação, sim, é preciso, porque a nossa experiência está mostrando que só a lei anticoncorrencial ela não dá conta desse mercado. Mas aí eu só queria fazer a ressalva de que é preciso pensar nessa intervenção, né? Porque esses são mercados bastante inovadores e considerando a pergunta que foi feita da plateia, a gente não tem muita noção, a gente não tem muita noção de como essas inovações acontecem e quando que elas vão acontecer, né? Então, plataformas que hoje parecem dominantes, talvez daqui a um ano aconteça alguma coisa e surjam outras plataformas. Então, como Estado, é preciso tomar cuidado também na hora de intervir. Então, é preciso uma regulação, mas é preciso também tomar cuidado com como e quando você vai intervir, né? Juliana. Eu acho que é mais ou menos no mesmo sentido, né? Acho que a gente tende a olhar muito para o agora e esquecer o passado muito recente. Então, quando a gente fala de será que ser grande é um grande problema, também tem a questão no mundo digital, isso é muito dinâmico. Então, se a gente olhar num passado mais antigo, o Orkut era dominante, no sentido não técnico, mas o Orkut era muito grande, veio o Facebook, desbancou o Facebook, o Orkut, agora veio o TikTok, no Busca tem o ChatGPT. Então, assim, é muito dinâmico. Como é que você combina todas essas dificuldades que a gente falou aqui? Qual que é o problema a ser resolvido? Existe um problema a ser resolvido, ele é homogêneo, ele não é homogêneo, e se a gente não está, talvez, olhando por uma coisa que não é um problema em si, é do movimento natural das plataformas digitais. Carlos. Super rápido. Acho que tem 3 processos interessantes para a gente levar em consideração. Primeiro que existe uma pressão pró-regulação, existe isso, não dá para negar, não tem como você deixar isso de lado. O fato de existir a pressão não significa que necessariamente precisa existir uma resposta uniforme para essa pressão. Cada lugar vai entender qual é o seu ritmo e qual é o seu objetivo regulatório, dadas as suas circunstâncias específicas para poder lidar com isso. O risco de encurtamento regulatório é um risco presente no mundo inteiro, tem uma pressão muito grande, um fluxo muito grande de informação,
e uma exigência cada vez maior em cima dos órgãos regulatórios, e não é diferente para os órgãos de defesa da concorrência. Então, é difícil você, nesse fluxo pesadíssimo de informação, conseguir dar uma resposta adequada no tempo que as pessoas, né, e que o tempo político, de alguma maneira, espera. Então, é momento de ponderar e não de acelerar. Por isso que eu gostei da consulta pública. Eu achei que a consulta pública quebrou nos pontos que precisam ser endereçados e refletidos, e eu acho que, uma vez eles bem dirimidos, pode-se gerar um bom ambiente para a inovação. Você consegue fazer uma gestão, né, das empresas poderem começar a agregar cada vez mais funcionalidades, começar a atrair mais usuários, né, para que eles possam se utilizar da forma mais eficiente das plataformas. Elas foram muito importantes durante a pandemia e estão cada vez mais importantes e mais cotidianas. O importante não é sinônimo de necessidade de regulação e menos ainda de necessidade de regulação de um tipo específico. Então, essas são mensagens que são importantes, evitar os encurtamentos regulatórios. Queria só agradecer aqui todos os painelistas e passar para o Ricardo ali. Obrigado. Bom, reitero os agradecimentos a todos os painelistas. Eu convido a todos a ficarem aqui na frente para uma foto do painel. Nós já vamos dar na sequência início ao quarto painel, mas só a foto dos painelistas antes disso.